Depois de quase 2 anos desde a última temporada, The Boys, o grande hit da Amazon Prime Video, volta com seus 3 primeiros episódios da terceira temporada. E nesse vídeo eu vou desmembrar as partes que eu mais gostei e comentar um pouquinho sobre esse começo de temporada insano. Vou comentar resumidamente os acontecimentos mais importantes até aqui, pois foi lançado 3 episódios, então vou falar o que eu mais gostei. Não necessariamente o que eu mais gostei, mas o que eu achei mais interessante. Lembrando que vai ter spoiler, então se você ainda não viu os 3 primeiros episódios, dá o like, salva esse vídeo pra depois e aí volta aqui. Beleza? Prime Video mostrando mais uma vez que The Boys é a série mais interessante da atualidade, principalmente para nós fãs desse mundinho de super-heróis. Fala galera, tudo jóia? Eu sou o Fabrício SH e esse é mais um review do Geek On. Logo nos 10 primeiros minutos de série a gente já vê uma cena perturbadora. Sim, eu estou falando sobre o personagem Termite, quase uma variante do Homem-Formiga, um super cuja habilidade é mudar de tamanho. E a cena é inteiramente perturbadora, desde ele tendo relações sexuais com uma boneca, até a cena dele entrando dentro do namorado dele. Assim que eu vi aquela cena dele usando a paradinha dele, eu já imaginei que algo de errado iria acontecer, já estava imaginando. Obviamente isso dá ruim, ele acaba espirrando, voltando ao tamanho normal e explodindo de dentro pra fora o seu boy. Embora nojento, eu achei isso genial, bem no pique do que os Marvetes queriam que o Homem-Formiga fizesse com Thanos, por exemplo. Muita coisa teria sido evitada se eles tivessem tido essa ideia. Grotesco. Inclusive eu tenho que falar sobre a participação da Charlize Theron. Ninguém tá falando sobre essa participação. Ela que estava interpretando a Tempesta no filme Dawn of Seven, que é uma paródia clara do Snyder Cut. Eles até fazem essa sacada na série, falando que os fãs pediram muito pela hashtag pra fazer esse filme. Inclusive o próprio Zack Snyder entrou na brincadeira também, retweetou o teaser de Dawn of Seven. Assim que eu vi esse teaser já amei a referência, mas eu não esperava ver o ícone Charlize Theron nesse episódio, nessa série. A mesma surpresa que eu tive quando eu vi ela lá na cena pós-crédito em Doutor Estranho Multiverso da Loucura como Clea, eu tive a mesma reação pulando da cama, igual eu pulei da poltrona do cinema quando vi ela em Doutor Estranho. Embora a participação tenha sido pequena, eu tenho que dizer que foi uma das coisas que mais me animou em The Boys. Isso é um fanservice de qualidade. Pra mim tá pouco, eu quero Charlize Theron em todos os multiversos possíveis. Falando no casal de Chernobyl, eu tenho que falar sobre o Capitão Pátria e a Tempesta. Todas as cenas que aparecem nesse casal me embrulham o estômago desde a segunda temporada, mas essa temporada é ainda mais nojento. A cena dela satisfazendo ele lá, aquele resto de nazi meio morta, meio viva, a gente mal pode considerar aquilo como viva. Mesmo assim a gente vê esse amor doentio que o Capitão Pátria tem por ela. Mas eu tenho que admitir que o Homelander é o destaque da temporada, pelo menos nesses 3 episódios. Eu sei que a temporada tem o fator Jensen Ackles, que nós estávamos esperando muito, mas pelo menos nesses episódios o grande destaque vai para a atuação do Anthony Starr, que está impecável. Todas essas temporadas ele serviu uma grande evolução ali, desde a primeira já está entregando um ótimo trabalho, mas nessa terceira temporada ele faz a gente realmente questionar os limites do Capitão Pátria, se é que existe algum limite desse homem doente. E a gente vê muito disso no segundo episódio, o único homem no céu, que inclusive é uma frase que ele fala no episódio, depois da morte da Tempesta, a suposta morte, depois eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Depois que ela se mata tem aquela cena bem agonizante da garota tentando suicídio. E ele aparece incentivando, mais que incentivando, obrigando a garota a pular do prédio, algo que ela nem queria mais fazer depois do discurso bizarro que ele fez. E nessa cena nós podemos ver o grau de egocentrismo do Capitão Pátria, como ele se acha um deus melhor que todos, e no caso a Tempesta também, com o Império Ariano que eles queriam, como pode uma deusa, aquela nazi do caralho, mas ele encara ela como um ser supremo, ela pode estar morta e uma mera mortal como aquela garota está desperdiçando a vida dela. Chega até a ser um pouco pesado ela implorando por Deus e ele, eu sou o único homem no céu, Deus não, aqui é Capitão Pátria. Sinistro. Outra cena que podemos ver a atuação do Anthony Stark elevada a outro nível é a cena do House of Heroes, aquele reality show pique Drag Race, onde a Luz Estrela e o Capitão Pátria vão revelar
os novos integrantes do set. E essa é a cena que a máscara cai, se é que ainda existia alguma máscara. Ele realmente se revela pro mundo como ele é. Não é o exemplo da América, mas ele joga na cara que as pessoas precisam dele. Ele chegou num nível ali que ele tá pouco se importando se as pessoas vão gostar dele ou se vão temer. Mas assim como ele diz pra Luz Estrela, é melhor para as pessoas que elas gostem dele, é melhor pra eles do que ele realmente encarnar ali a pose de vilão, onde obviamente aconteceria um massacre. E a Luz Estrela sabe bem disso. E se a gente for parar pra perceber essa cena do House of Heroes, estava concorrendo ali uma mulher preta, uma mulher muçulmana, que seria a primeira super usando o hijab, e quem acaba ganhando são dois homens héteros brancos, que inclusive já foram do set. Eu adoro que mesmo como um estilo de sátira e paródia, essa série faz a gente refletir sobre bastante coisa importante que rola hoje em dia, principalmente na indústria do entretenimento. Mas agora chegou a hora da gente falar sobre outros personagens, como o Brutus, por exemplo, que está incrível essa temporada. Ele com aquela storyline com o V24, eu vivi pra ver o Brutus com poderes. Senti até mesmo uma vibe de quando o Bruce está ali se preparando em Batman vs Superman pra atacar o Homem de Aço, faz melhorias no traje pra ser páreo ao deus que é o Superman, e eu acho que com certeza eles se inspiraram bastante nesse plot. E eu gostei muito que nessa temporada eles estão dando o devido espaço para todos os personagens, até mesmo o Trem-Bala, o Profundo, que são personagens um pouco secundários, que já até saíram do set, eles estão tendo sua storyline trabalhada. Estou bem envolvido com o arco da Kimiko, com o Sergei também, aquela cena deles indo no parque, atrás da Condessa Escarlate, pra saber mais informações sobre o Soldier Boy. Me remeteu muito aos parques da Disney, dos Vingadores, onde eles endeusam esses heróis que não existem. Inclusive o Laurie Holden como Condessa Escarlate também é uma das cerejas do bolo dessa temporada pra mim. Ela apareceu bem pontualmente, assim como o Soldier Boy do Jason Ackles também. Eles apareceram mais como um flashback, em cenas bem pontuais. Isso não é necessariamente um problema pra mim, pois faz a continuidade da série, dos personagens que a gente já conhece de outras temporadas, ficar bem mais redondinho, amarradinho. Mas é óbvio que eu espero nas próximas temporadas ver mais sobre esses personagens, desses atores que eu adoro. Laurie Holden eu amo desde The Walking Dead, Jason Ackles com Supernatural, então pelo amor de Deus preciso ver mais sobre esses dois. Outra personagem que ganha muito destaque nessa série, principalmente no terceiro episódio, é a Starlight. Desde o começo do episódio a gente já vê ela performando Britney quando criança, inclusive é uma coisa que eu já tinha parado pra pensar. A Luz Estrela realmente ela tem uma vibe muito Britney, não só fisicamente, mas por ela ser aquela queridinha da América, muito Miss America, um termo que eles usam muito lá fora. Inclusive, guerreira essa garota, hein, gente? A pobre da Luz Estrela só tá se ferrando essa temporada, além dela ter que dividir o título de co-capitã com o Capitão Pátria, embora ela tenha uma aprovação bem maior do que a dele. Se ela fosse um super homem, no caso, ela já teria simplesmente substituído e ter sido a única capitã. Olha só o que a VOT está fazendo com essa menina, o ex dela está no set, além disso ela tem que aguentar o Profundo, que já assediou ela e agora está de volta no set. Além disso, ela tem que fingir estar namorando o Capitão Pátria. Ou seja, tem que ter estômago para ser a Luz Estrela. Não sei se eu ia aguentar lidar com tanta nojeira. Inclusive, falando sobre o Profundo, nesse terceiro episódio tem uma cena também de embrulhar o estômago. Alguns momentos antes do Profundo voltar para o set, a gente vê uma cena dele com a esposa dele, tendo relações, olhando para o Timothy, aquele povo. Já faz algumas temporadas que a gente vê que o Profundo ele tem uma relação um pouco estranha com seres marítimos, uma relação até mesmo sexual. E aquela cena dele olhando pro povo já é bizarra por si só, mas quando ele tem que comer o povo a pedido não, né? É uma ordem do Capitão Pátria pra ele se provar e entrar para o set. Aquela cena mexeu comigo de uma maneira muito estranha. Essas foram só algumas das bizarrices que essa terceira temporada de The Boys rendeu pra nós. Fiz essa review bem resumidamente, pois são 3 episódios, mas eu espero fazer agora semanalmente, já que toda sexta-feira vai sair um episódio novo. Vocês esperam que eu faça esse review toda semana? Se vocês gostaram, deixem aqui nos comentários.
Não esqueça de deixar o seu like se você gostou desse vídeo e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Esse foi o vídeo. Até a próxima!